Olá, eu sou a Carolina Sarmento, sou bolsista no Programa de Capacitação Institucional do CNPq, no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Eu vou falar um pouco sobre o efeito da assimetria sexual e do tamanho corporal na dinâmica do conflito em um ciclídeo amazônico, o Mesonauten insignis. Os conflitos desempenham um papel importante no comportamento social da maioria das espécies, incluindo os peixes. Isso porque os conflitos são cruciais para a aquisição de recursos importantes para a reprodução, como territórios ou mesmo os parceiros sexuais. O resultado desses conflitos pode ser influenciado por assimetrias entre os indivíduos, em que os competidores podem ser capazes de avaliar as características individuais antes da tomada de decisão entre lutar ou fugir, que muitas vezes pode indicar uma diferença no potencial de retenção de recurso que pode estar presente entre os competidores. Por isso, nosso objetivo foi o de investigar se assimetrias sexuais e de tamanho corporal são avaliadas pelos competidores e influenciam a modulação do comportamento agonístico de Mesonauten insignis. Para isso, nós capturamos peixes adultos da espécie Mesonauten insignis em 2 pontos localizados na região do Médio Solimões. Esses indivíduos foram capturados e levados para o Laboratório de Ecologia Comportamental de Peixes, localizado na sede do Instituto Mamirauá, onde os peixes passaram por um período de aclimatação ao ambiente controlado. E somente após esse período, eles foram submetidos aos procedimentos experimentais que estiveram todos de acordo com os princípios éticos no uso de animais na experimentação científica. O procedimento experimental consistiu em isolar 2 peixes em aquários de vidro, em que os 2 indivíduos foram previamente sedados para a realização das medidas biométricas. Após o período de isolamento de 24 horas, os peixes foram pareados em um aquário neutro pelo tempo de 15 minutos. Os 15 minutos de interação foram registrados com o auxílio de câmera filmadora para serem analisados posteriormente. Após o período de pareamento, os indivíduos foram submetidos à eutanásia por dose letal de anestésico para avaliação macroscópica das gônadas, para verificação do sexo dos indivíduos, já que essa é uma espécie que não apresenta dimorfismo sexual aparente. As filmagens foram assistidas e analisadas por meio do método animal focal, em que foram registradas informações importantes, como a latência, que corresponde ao período que vai do início do pareamento até o momento em que acontece a primeira exibição de um comportamento agonístico por um dos indivíduos do par ou ambos. E foi registrado também a frequência de unidades comportamentais e a duração do conflito. Essas informações, latência, frequência de unidades comportamentais e a duração do conflito, foram avaliadas em 3 níveis de assimetria. Isso em diferentes tipos de assimetria que estavam presentes, que foram a de comprimento padrão, a de fator de condição e sexual. Como um primeiro resultado, nós obtivemos um etograma de interação agonística, que corresponde à descrição de 12 unidades comportamentais exibidas pela espécie. Todas essas unidades foram realizadas durante a interação e elas puderam ser classificadas de acordo com a sua função, em unidades comportamentais de avaliação, de agressão ou de submissão. As unidades comportamentais de avaliação foram a exibição frontal e a exibição paralela, que são unidades comportamentais em que não acontece o contato físico entre os indivíduos, conforme vocês podem observar na tela. As unidades comportamentais de agressão foram perseguição, confronto frontal, ataque, ameaça perpendicular, mordida na nadadeira, ondulação e ameaça. E as unidades comportamentais de submissão foram fuga, estratégia passiva e postura submissa. Na medida em que essas unidades comportamentais eram realizadas ao longo do conflito, nós podemos observar um aumento da frequência de comportamentos intensos,
que são aqueles que têm chance de acontecer contato entre os indivíduos, que representam um maior gasto de energia e que podem aumentar o risco de injúrias entre os animais. Isso possibilitou que nós pudéssemos fazer uma divisão do conflito em 3 fases, em que ocorria o escalonamento da intensidade do comportamento agressivo ao longo dessas fases do conflito. O fim do conflito aconteceu na fase 3, quando um dos indivíduos deixou de atacar, passando apenas a fugir ou realizar comportamentos de submissão em relação ao peixe vencedor, que continuou a exibição de unidades comportamentais agressivas após a resolução do conflito, provavelmente com o objetivo de reafirmar seu status de vencedor, enquanto o perdedor apenas confirmava o resultado do conflito. Além do escalonamento da intensidade do comportamento agressivo, nós observamos também a diversificação do repertório comportamental ao longo das fases do conflito, em que os tipos de unidades comportamentais eram incrementados à medida que as fases avançavam. Isso pode ser claramente observado na linha que corresponde às unidades comportamentais de agressão no gráfico. Se tratando das assimetrias que foram avaliadas, o nível de agressividade foi maior em encontros com diferenças relativas de comprimento de 4,1% a 6%, do que aqueles encontros que tiveram de 0,1% a 2% de diferença relativa de comprimento, conforme vocês podem observar no gráfico. Enquanto a duração do conflito foi mais curta em encontros com diferenças relativas de fator de condição de 10,1% a 15%, em relação aos conflitos que tiveram de 0,1% a 5% de diferença relativa na condição dos indivíduos. Em termos da assimetria sexual, a latência foi menor em encontros sexualmente assimétricos, enquanto os conflitos entre machos tiveram uma maior latência. Nossos resultados evidenciam que diferenças no comportamento agressivo do Mesonauta insignis podem surgir com base em assimetrias de características individuais, conforme foi observado para as assimetrias em tamanho corporal, que foram responsáveis pelo aumento da agressividade e a redução da duração do conflito, e a assimetria sexual, que foi responsável pela redução da latência do conflito. No entanto, os conflitos entre machos de Mesonauta insignis apresentaram características agressivas semelhantes aos encontros entre fêmeas, mesmo tendo sido observada uma diferença na latência desses encontros. Isso pode sugerir que a agressividade é uma estratégia utilizada por ambos os sexos e que provavelmente contribui para a eficiência no cuidado parental, enquanto que a maior latência observada nos conflitos entre machos pode ser uma estratégia para evitar riscos que poderiam surgir do início imediato de um conflito. Esses resultados indicam que existe uma dinâmica de agressão no contexto reprodutivo da espécie, que pode ser interpretada por meio da seleção de machos performada por fêmeas, em que machos, provavelmente os machos maiores, poderiam ser selecionados por fêmeas, não só pela agressão, mas também por esses machos serem mais experientes. Até o momento, podemos concluir que quanto maior a diferença entre os competidores, maiores serão os níveis de agressividade. Essas variações no comportamento agonístico podem ser interpretadas sobre a perspectiva da seleção sexual, com os peixes maiores podendo ter uma vantagem em relação aos peixes menores. No entanto, pesquisas futuras devem ser realizadas para explorar esses assuntos e abordar as variações individuais e ambientais que regulam o comportamento agressivo de ambos os sexos dessa espécie monogâmica. O Mesonauta insignis aparentemente possui um repertório comportamental mais diversificado do que outras espécies de ciclídeos que já foram estudadas, e isso talvez esteja relacionado à vasta distribuição da espécie
e a sua adaptação a diferentes tipos de ambientes aquáticos na bacia amazônica. Com isso, atingimos o nosso objetivo, que era de mostrar que assimetrias sexuais e de tamanho corporal podem sim modular o comportamento agonístico em pares de indivíduos da espécie Mesonauta insignis. Agradecemos ao projeto Adapta e ao CNPq pelo apoio financeiro para a realização desse estudo. Este é o meu e-mail, que coloco à disposição caso alguém queira fazer algum comentário ou saber um pouco mais sobre o estudo. E assim eu encerro a minha apresentação. Obrigada.